Pênalti é um momento de tensão incrível e quando chega numa Copa do Mundo ainda mais. Então vem comigo que hoje eu vou te contar 11 casos absolutamente históricos envolvendo penalidades em Copas. E o primeiro caso já vem justamente na Copa do Catar em 2022, quando um dos maiores gênios de todos os tempos perdeu um penal. Tô falando dele, Lionel Messi. No primeiro jogo da Argentina contra a Arábia Saudita, pênalti pros argentinos, e o Messi vai e bate muito bem, só deslocando o goleiro. E curiosamente depois a Argentina vai e perde o jogo pra Arábia, fazendo com que a última partida da fase de grupos contra a Polônia fosse absolutamente essencial. E quando o jogo tava 0 a 0, marcaram um pênalti muito questionável, tá? Contra a Polônia. E vai pra batida o Lionel. Ele chega, mete um pancadão na bola e o goleiro Szczęsny faz uma defesa brutal. Quando o time mais precisava dele, ele foi lá e perdeu o penal, né? O fato é que depois fez uma partida muito boa, a Argentina ganhou e classificou. Mas aquele pênalti perdido foi histórico pelo seguinte motivo: o Messi já tinha perdido um contra a Islândia na fase de grupos em 2018. E aquele pênalti perdido em 2018 fez com que a Argentina também chegasse no último jogo da fase de grupos, precisando vencer a Nigéria de qualquer maneira, e só venceu no finalzinho do segundo tempo. Então o Messi perdeu o penal em 2018, perdeu em 2022, sendo apenas o segundo jogador na história das Copas, pelo menos de 66 pra cá quando tem os dados, que perdeu 2 pênaltis em Copas do Mundo. O outro, além de Messi, Asamoah Gyan. E aqui a gente vai contar 3 casos incríveis que na verdade são capítulos de uma mesma história. Em 2010, nas quartas de final da Copa do Mundo, Gana e Uruguai se enfrentavam. O jogo estava 1 a 1 até o finalzinho, quando praticamente no último lance da prorrogação, Gana vai fazer o gol e o Luizito Soares, atacante, defende a bola como se fosse um goleiro. Salvou o time, mas quebrou uma regra sagrada do futebol. Obviamente, foi expulso, pênalti pra Gana. Vem o atacante artilheiro dos caras, Asamoah Gyan, pra bater. E se ele faz, classificaria uma seleção africana pra semis de Copa do Mundo pela primeira vez na história. Naquele momento, o coração dele tava pulsando alto e ele manda um balaço no travessão. Com esse pênalti perdido, a prorrogação acabou empatada e o jogo foi ser decidido nos pênaltis. E é aí que vem mais uma penalidade histórica, porque sobra nos pés de Louco Abreu a batida definitiva e o cara simplesmente dá uma cavadinha debochadíssima de quem tem gelo no sangue pra botar o Uruguai na semifinal da Copa. E por falar em pênaltis, o vídeo de hoje é patrocinado pelo Top 11, um jogo de futebol muito recomendado pra todas as idades, que mesmo pra celular tem essas animações em 3D bem bonitas aí. No Top 11 você gerencia todo o seu clube, podendo fazer coisas como melhorar as estruturas, as instalações, saca? Tipo, transformar o seu estádio numa arena gigantesca e tal. Pode personalizar o nome do clube, né, os uniformes que vai usar e tudo, além de mexer nas táticas, né, você vai usar ali um 4-3-3 mais padrão, ou você pode ter liberdade completa e meter um 4-2-2-2 todo torto aí, né, uma nova tendência essa formação, e lá você joga diversas competições diferentes contra outras pessoas, inclusive pode desafiar amigos pra jogar também, né, bem bacana, fora que dá pra contratar jogadores, definir treinamentos, revelar jogador na base e por aí vai. Baixe o Top 11 agora no primeiro link da descrição e você pode jogar no Android, iOS, no navegador e também tem para dispositivos Huawei e Microsoft, exatamente. Obrigado demais ao Top 11 por patrocinar esse vídeo aqui do Eurão. Esse lance foi tão marcante que na gringa, quando alguém manda um pênalti de cavadinha, geralmente eles falam que bateu o pênalti a la Panenka. Foi o cara que meio que inventou esse estilo de cobrança, né? Mas atualmente, quando eu vejo alguém numa cavadinha, eu já falo: ih, olha lá, meteu o Louco Abreu! E por causa dessa desclassificação, os torcedores de Gana costumaram a encarar o Soares como o diabo na terra, por causa daquela defesa, né? E quis o destino que Gana e Uruguai caíssem no mesmo grupo na Copa do Mundo de 2022. Foi um jogo muito aguardado por todos, e o jogo começa maluco porque simplesmente tem um pênalti pra Gana. Tava nos pés do André Ayew, né? Muito experiente, converter aquele penal e ajudar a classificar Gana e mandar o Uruguai pra casa, que seria uma vingança histórica, uma revanche assim incrível em Copas do Mundo. Em 2010, quando o Soares faz aquela defesa, o Ayew era jovem e tava no banco. Em 2022, ele já era experiente e o capitão da seleção, mas ele deve ter sentido o peso do país inteiro porque as pernas chegaram tremendo, o cara bateu uma cobrança ridícula, o goleirão Rocher pegou
e o jogo permaneceu 0 a 0. Com o pênalti desperdiçado por Gana contra o Uruguai, mais uma vez os uruguaios ganham moral, vencem o jogo por 2 a 0, num momento muito triste para os ganeses, pelo menos até o fim do jogo, porque quem ri por último ri melhor. Gana foi eliminada, mas o fato é que o Uruguai precisava fazer mais um golzinho nos caras para conseguir passar para as oitavas de final, porque no grupo eles estavam perdendo no saldo de gols. E Gana conseguiu segurar, o goleirão fez umas defesas boas. Então assim, de forma torta e eliminados, né, Gana conseguiu uma mini revanche, carregando junto consigo o Uruguai também. Mandou um daquele seu cai, tu cai junto. E se a gente falou de Messi agora há pouco, tem uma regra não escrita aqui no Eurofut, que é, tem que falar do Cristiano Ronaldo também. E agora mesmo na Copa de 2022 no Catar, também contra Gana, Portugal consegue um pênalti bem maroto ali e vai o serrote pra cobrança. Cristiano Ronaldo bate bem, né, fuzila, faz o gol e esse pênalti acaba sendo histórico porque ele consegue uma marca difícil de igualar. O primeiro e único jogador na história do futebol masculino a conseguir meter gol em 5 Copas do Mundo diferentes. É pra poucos. Quando é que alguém vai quebrar essa aí? Eu não sei. Essa cobrança do Cristiano foi no tempo normal e tem outra cobrança em tempo normal que acabou dando ruim, né? Em 1982, o Brasil tinha uma das grandes gerações da sua história e foi eliminado na Copa do Mundo pra Itália com aquele hat-trick do Paolo Rossi, mas o Brasil chegava 4 anos depois pra Copa de 1986 com muitos dos craques remanescentes de 82 e com o Tele Santana ainda no comando. Então havia esperança de título, porém um dos grandes craques daquela seleção, o Zico, tinha sofrido uma lesão muito séria no ano anterior e de certa maneira chega sob desconfiança para essa Copa, mas o fato é que o Brasil estava indo muito bem até as quartas de final contra a França. O jogo estava empatado em 1 a 1 e o Zico tinha saído do banco no segundo tempo para ver se conseguia mudar as coisas. E aí o Brasil tem um pênalti a seu favor. Os caras comemoram muito, né, porque era a chance de classificar para semis. E quem vai pra cobrança é ele mesmo, o Galinho. O craque Zico não bate muito bem, o Bates, que é o goleiro, pega. O jogo permanece empatado, vai pra prorrogação e vai pros pênaltis. Até que nas alternadas, Sócrates e Júlio César perdem. E assim o Brasil era eliminado daquela Copa do Mundo. Esse pênalti entrou pra história, né, e também acabou marcando muito a carreira do Zico, infelizmente. Um dos poucos pontos negativos aí na trajetória do Arthur. E uma história incrível envolvendo pênaltis acontece na final da Copa do Mundo de 2006. A gente já contou muitas vezes aqui no Eurofut, mas basicamente o Zidane no tempo normal tem um pênalti pra bater pela França, simplesmente naquele que era o último jogo da sua carreira e com um goleiro do tamanho do Buffon na sua frente. E numa final de Copa do Mundo, tu junta todos esses fatores, muitos jogadores chegariam ali com as pernas tremendo, né? Mas o Zidane simplesmente manda uma cavadinha, a bola bate no travessão, pinga lá dentro e a França abre o placar, né? Aquele pênalti do Zidane foi histórico. Mas o jogo fica ainda mais louco porque o Materazzi empata a partida e depois a gente sabe, teve a cabeçada do Zidane no Materazzi, ele foi expulso e no final a Copa é decidida nos pênaltis sem o grande craque francês para bater o seu. O Zidane tem que ver de longe o Fábio Grosso batendo a última cobrança, convertendo e transformando a Itália em tetracampeã mundial. E isso aí foi na famosa disputa de pênaltis, nas cobranças alternadas, que é quando o jogo acaba empatado, tempo normal, prorrogação, e aí cada time bate 5 penalidades, quem fizer mais gols passa, né? Mas só dá pra contar esse tipo de história de 1982 pra cá, porque antes simplesmente isso não existia. A disputa por pênaltis só foi introduzida na Copa de 1978, só que naquela Copa eles botaram a regra e ela não precisou ser usada, saca? Nenhum jogo acabou empatado no tempo normal e depois da prorrogação. A regra só foi inaugurada mesmo na Copa de 82, quando a Alemanha Ocidental enfrentou a França na semifinal. E essa cobrança não só seria histórica por ser a primeira, né, nas Copas, como também pela grande injustiça cometida, cara. É um negócio revoltante e eu nem sou francês, hein? Vamos lá. O momento mais marcante do jogo é quando o goleirão alemão Schumacher vai com tudo pra cima do Battiston da França e dá uma porrada tão forte no camarada que ele sai de campo de maca. Diz a lenda que sem 2 dentes, com 3 costelas quebradas e que ele teria até entrado em coma. O Platini, grande craque daquela França, chegou a dizer que achava que o Battiston tinha falecido. E o goleirão Schumacher foi expulso depois dessa aí? Meu irmão, que nada, tá? Ele continua em campo. Detalhe, a França vencia por 3 a 1, a Alemanha foi buscar o empate em 3 a 3. O jogo acaba indo pra disputa de pênaltis e adivinha quem é que tá lá e brilha demais intensamente?
o goleirão Schumacher, que nem era pra estar em campo, hein? E aí, curiosamente, o Schumacher pega 2 pênaltis e classifica a Alemanha pra final. E a gente reclamando do VAR, né? Se tivesse VAR nessa época, o Schumacher tinha ido pro banho mais cedo, pô. E falando nas cobranças alternadas na Copa do Catar em 2022, a gente teve algumas aí bem interessantes pelo lado negativo, né? Nas oitavas de final entre Croácia e Japão, o Japão buscava fazer história e passar pras quartas, eliminando a Croácia, que tinha sido vice-campeã em 2018. Só que chega na hora das cobranças e os japoneses batem 3 pênaltis ridículos, né? O Livakovic da Croácia, goleiro, faz 3 defesas, méritos pra ele, mas nenhuma defesa assim, uau, fantástica, né? E pelo jeito, quem gostou das cobranças dos japoneses foram os espanhóis, porque também nas oitavas de final, a Espanha vai enfrentar Marrocos, o jogo vai pros pênaltis e os espanhóis falaram, não, os japoneses bateram muito mal, mas a gente é capaz de fazer ainda melhor, no caso ainda pior, né? E bateram também 3 pênaltis assim horrorosos, fazendo com que a poderosa Espanha caísse logo nas oitavas para Marrocos. Essas cobranças de Japão e Espanha tinham que ser colocadas assim num vídeo, né, para passar pros jogadores, tipo, como não bater uma penalidade. É assim, ó, não faça isso. Agora, uma coisa que vale a pena tentar, talvez, né, é ter um goleiro bom de pênaltis no banco. Em 2014, a Costa Rica foi uma das grandes surpresas do Mundial, conseguindo chegar nas quartas de final e empatar com a Holanda. Pensa só, a poderosa laranja mecânica esteve prestes a cair na Copa pra pequenica Costa Rica. Só que na hora que o jogo tá indo pras penalidades, o técnico da Holanda, Louis van Gaal, tira um coelho da cartola. Ele simplesmente remove do time o seu goleiro titular e coloca o reserva, o Tim Krul, em campo. O Krul entrou só pra pegar pênalti. E foi exatamente o que ele fez. O que poderia parecer uma loucura do Van Gaal na época, acabou dando muito certo. O Krul pegou 2 cobranças e a Holanda classificou então para as semifinais. Certamente uma disputa e um momento de brilhantismo do Van Gaal que ficarão marcados, né? E isso acabou se repetindo muito recentemente. Não foi exatamente na Copa do Mundo, mas foi no mata-mata, no playoff de acesso à Copa. Era a repescagem entre Austrália e Peru, num jogo que acabou empatado e foi para os pênaltis. Quem vencesse ia pra Copa do Mundo, quem perdesse tava fora. E quando o jogo tá terminando, o técnico australiano dá uma de Van Gaal e tira o goleiro e capitão Matt Ryan pra colocar o Redmayne, goleiro reserva, em campo. E mais uma vez a ousadia dá certo, mas dessa vez de uma forma muito curiosa, porque o Redmayne, ele acaba se mostrando um cara completamente briocado das ideias. Ele fica se mexendo no gol, mas não daquela forma natural que os goleiros mexem um pouco o braço e tal. Não, ele fica literalmente dançando, pulando. Ele tenta de todas as maneiras desestabilizar os cobradores, assim, bem louco mesmo. E parecia que não tava funcionando muito, até que na última cobrança do Peru, Redmayne faz a defesa e classifica a Austrália pra Copa. E quando ele defendeu, ele fez simplesmente essa cara aí, que é até mais épica do que as loucuras dele embaixo das traves, né? Para nossa tristeza, a Austrália foi pra Copa, mas o Redmayne não entrou em campo. O goleirão Matt Ryan era o titular absoluto. E inclusive nas oitavas de final entregou a paçoca monstruosamente, né? Mas o Redmayne fez seu papel e tá na história também. Pro próximo item da lista, a gente volta pra Copa de 1994, em que Brasil e Itália se enfrentavam na final. O Brasil era aquele de Romário e Bebeto que vinham dando show ao longo da competição. E a Itália era um time que tinha simplesmente Maldini e Baresi na sua zaga. 2 dos maiores defensores de todos os tempos. O jogo acaba 0 a 0 e vai pra disputa de pênalti. O Baresi perde a primeira cobrança, depois o Márcio Santos também perde. Brilha o... Bateu! Tafarel! Vai que é sua, Tafarel! Que pega a bola do Massaro. E a derradeira cobrança fica a cargo de Roberto Baggio. Ele era o grande craque daquela seleção italiana e vinha pra Copa como o melhor jogador do planeta. Exatamente. A Copa foi no meio de 94 e no finalzinho de 93, o Baggio tinha sido reconhecido com muita vantagem como vencedor da Bola de Ouro. Ainda que naquela época a Bola de Ouro só valia para europeus, né? Então tem que botar um asterisco aí. E quando vai o Roberto Baggio pra bola, ele faz um momento icônico das Copas. Porque o cidadão simplesmente manda um field goal de futebol americano, isola a bola e aí não tem jeito. Bateu! Acabou! E como a gente tá falando de Itália, vamos falar de um caso que dividiu corações. Isso porque na Copa de 1990, Argentina e Itália se enfrentaram na semifinal. E esse jogo foi emblemático porque aconteceu no estádio São Paulo, lá em Nápoles, a casa do Napoli, onde jogava Diego Armando Maradona. Lá ele tinha feito história, virado o melhor jogador do Napoli em todos os tempos e estaria enfrentando, dentro do estádio do Napoli, a seleção dos napolitanos. Isso deixava os torcedores italianos do local lá na seguinte dúvida: torcer pra Itália, tudo bem,
é meu país, mas torcer contra o Maradona, depois de tudo que ele fez pelo Napoli? E ainda existia um certo preconceito do restante da Itália com a cidade de Nápoles, né? Tanto é que antes daquele jogo, o Maradona deu a seguinte declaração: durante 364 dias do ano, vocês são considerados pelo resto do país como estrangeiros em seu próprio país, e hoje tem de fazer o que eles querem, torcer pela seleção italiana. Eu, por outro lado, sou napolitano os 365 dias do ano. Chega o jogo e acontece uma mistura de sentimentos. Muitos estavam torcendo pela Itália e contra a Argentina, mas também torcendo pelo Maradona. O jogo entre Argentina e Itália acaba em 1-1 e vai para as cobranças de pênaltis, até que o penúltimo cobrador italiano, era o Donadoni, erra a sua cobrança e adivinha quem vai pra cobrança pela Argentina? Ele mesmo, Diego Armando Maradona, um cara que sozinho foi capaz de dividir os corações de milhares e milhares de torcedores italianos. Ele bate fraco no cantinho pra colocar a Argentina na frente, e na próxima cobrança italiana, o goleirão Goicoechea cata e coloca a Argentina na segunda final de Copa consecutiva. E além de toda a história do Maradona, essa cobrança de pênalti ficou marcada por outra coisa bem peculiar. O goleirão Goicoechea, um tempo depois, revelou que fazia xixi nas calças de propósito antes das cobranças, porque aparentemente isso dava sorte pra ele. A gente contou com detalhes dessa história naquele vídeo de curiosidades da Copa, vale a pena assistir, tá? A gente espera que você tenha curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa um like que ajuda muito o nosso trabalho. Baixe o Top 11 no primeiro link da descrição e a gente se vê no próximo vídeo então. Um grande abraço, falou! Goicoechea, mijão do caralho. Cara, esse mídia não falaria, né? O cara contou pro mundo inteiro, pô. Eu não contaria. Ah, não. Quando eu vou gravar vídeo, eu faço xixi nas calças pra dar sorte. Imagina chegar e contar uma parada dessa, velho. Nossa, é segredo, pô. Ninguém pode saber.